Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma lei positiva que foi mantida pelo Lula. A lei do licenciamento ambiental que foi aprovada pelo Congresso foi aprovada pelo Lula, foi retificada com o Lula. Ele fez alguns vetos, tá, em alguns itens. Eu acho que esses itens vão ser derrubados pelo Congresso e a lei vai valer por inteiro, né? Mas, de qualquer forma, a parte dessa lei foi aprovada integralmente, inclusive a tal da licença ambiental simplificada, o que é uma coisa muito positiva. Vamos entender esse caso aqui, porque por mais que eu ache o Lula um idiota ou o Alcolumbre outro idiota, no final das contas essa lei tem um objetivo claro, um objetivo positivo, que é acabar um pouco ou diminuir um pouco essa ânsia ambientalista de parar qualquer projeto no Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Peter de Sunguinha 2 Mback. Peter, conte-nos a sua história e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, o Lula sancionou a nova lei de licença ambiental com alguns vetos. Então aqui, ó, ele sancionou com vetos, 63 vetos no total, o projeto de lei que altera as regras do licenciamento ambiental, mas manteve algumas coisas positivas, como, por exemplo, a licença ambiental simplificada, que é uma maneira de o governo dizer que tal projeto é prioritário e daí ele passaria a ter uma tramitação mais rápida, não uma tramitação mais acelerada. O IBAMA passaria a ter só 6 meses para decidir. Se o IBAMA não decidir em 6 meses, o projeto está aprovado, né? Então, isso é uma coisa positiva, porque hoje, o que acontece? O que acontece com os projetos ambientais no Brasil hoje? O incentivo do cara do IBAMA é não aprovar nada, porque ele não ganha nada aprovando, né? Se ele não aprovar, ele não tem risco nenhum. Se ele aprovar e a coisa der merda, pode dar merda para ele. Se ele aprovar e a coisa funcionar, ele não ganha nada com isso. Então, ou seja, ele fica naquela ideia que é melhor ele negar tudo, né? A menos que você tenha como pressionar a pessoa a aprovar a coisa, né, com argumentos, muito argumento, a pessoa não aprova os processos ambientais no Brasil. É o resultado que você vê por aí, fica tudo parado lá no IBAMA, nada anda aqui no Brasil em termos de licenciamento ambiental. Esse daqui não é o ideal. Por quê? Porque isso daqui é só para projetos que o governo definir como estratégico. Então não é para todos os projetos. Os outros projetos que não forem estratégicos continuariam tendo a licença devagar. Mas pelo menos nesse caso é algo que interessa para o Brasil, que é a exploração de petróleo na margem equatorial, né, ali na região da Foz do Amazonas, né? Isso já poderia ter sido feito há muito tempo, já se sabe que tem petróleo ali há muito tempo. A Venezuela ficou rica durante uma época, né, até o socialismo quebrar tudo, justamente explorando a mesma bacia que tem ali na região. A Guiana, que está explorando agora também do lado da Venezuela, achou um monte de petróleo, está enriquecendo pra caramba a Guiana com petróleo ali do lado, e a gente com petróleo também e não fazendo nada com petróleo, né? Então, é uma coisa que realmente é positiva para o Brasil, isso daí, explorar esse tipo de coisa é algo positivo. Não só o petróleo, tá? O petróleo é importante, mas tem diversos outros minerais que podem ser declarados também estratégicos para o governo e que teriam esse processo simplificado, tá? Veja, isso não deixa de ser uma vitória, tá? Porque o Lula poderia vetar toda a lei. Havia um movimento do pessoal esquerdista, evidentemente, que o veta Lula, né? 1 milhão de pessoas pedem veta Lula, né? 1 milhão de pessoas, um milhão de estrangeiro, né? Porque aqui no Brasil o pessoal, todo mundo quer explorar. Tem certeza, esse negócio que dizer que os índios não querem explorar, que o pessoal local, todo mundo quer explorar, porque todo mundo ganha dinheiro, ganha desenvolvimento, mais empresas na região, mais empregos, mais coisa para fazer. É bom para todo mundo esse negócio, né? Quando você tem uma exploração desses recursos naturais, né? É lógico, a gente não está falando de explorar de qualquer jeito, de sair poluindo, de sair quebrando a porra toda, mas explorar da maneira correta ali, com todo o controle, com toda a limitação, mas tem que explorar, pô, não pode ficar sem explorar, né? Então isso aqui é uma coisa positiva. É verdade que o Lula vetou um monte de coisa que também eram positivas, tá? Eu espero que, sinceramente, o Lula, que esses vetos sejam derrubados pelo Congresso, porque vocês sabem, o Congresso pode derrubar esses vetos e acabou, não tem mais a lei, né? O que foi vetado, infelizmente, né? Aqui, ó, licença por adesão a compromisso. Impede ampliação de licença simplificada para atividades de médio potencial poluidor, evitando que isso se aplique a empreendimentos de risco, como barragens de dejeitos. O que acontece com isso? Né? Você tem um procedimento chamado simplificado, que pode ser feito para pequenos projetos, e o pessoal aumentou a gama de projetos que tem isso, né? Então isso seria uma coisa positiva no final das contas, infelizmente não permitiu, mas pode ser derrubado esse veto ainda, né?
Regionalização. A reclamação que o pessoal tem é que o projeto é o mesmo em qualquer lugar do Brasil. Sendo que tem áreas do Brasil que já são super degradadas, que não faz diferença nenhuma, né? Eu entendo que no meio de um parque ambiental, numa área de floresta muito importante, você possa ter um cuidado maior, mas em princípio você poderia ter locais em que você considera uma menos necessidade de impacto ambiental. Isso seria uma coisa positiva, né? Bom, povos indígenas e quilombolas garante a consulta ampla a órgãos competentes em comunidades em processo de reconhecimento. Isso é outra coisa, né? Você tem que fazer, pelo licenciamento ambiental atual, uma consulta a comunidades indígenas e quilombolas na região. O que significa isso? Significa que se esse pessoal quiser, o seu projeto não vai para frente. E aí, ou seja, uma complicação danada, porque na verdade não são as pessoas, não são os quilombolas, não são os indígenas que respondem por isso. O pessoal, todo mundo quer mais emprego, quer mais desenvolvimento na região. É que são as ONGs que controlam esse pessoal, que acabam controlando esse processo e impedindo, né? E daí você tem a situação esdrúxula hoje, que você tem que fazer consulta até de comunidades quilombolas e indígenas que não foram reconhecidas ainda. O pessoal inventou uma comunidade quilombola que nunca existiu de verdade, aí entrou com um processo de licenciamento, você tem que perguntar para aquele pessoal, que tipicamente é uma ONG, entendeu? As pessoas mesmo que todo mundo quer, mas a ONG vai arrumar confusão, vai criar caso, né? Enfim, manteve outras coisas aqui, outras anacronias dessa história toda. Uma outra coisa positiva que ele manteve na lei, que é positivo, é o fato de que você não precisa de licenciamento ambiental para manutenção de obra. Isso é positivo por quê? Porque isso aqui agora pode resolver o problema da BR-319. A BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, ela já foi asfaltada no passado, mas como ficou muito tempo sem manutenção, o asfalto se destruiu totalmente e agora o pessoal quer fazer de novo o asfalto entre Porto Velho e Manaus e não pode, porque precisa fazer um novo licenciamento ambiental e agora não deixa mais fazer isso. O pessoal pode argumentar agora que é manutenção da estrada que já está pronta, já tinha esse licenciamento no passado. Ah, mas no passado era mais simplificado, não tinha... Mas tá válido, né? Valeu para construir a BR-319, então pode usar o mesmo licenciamento para recapear ela agora. Então tem algumas coisas positivas nesse pacote todo. Eu espero que o Congresso vete as coisas que o Lula... Ou melhor, que o Congresso derrube os vetos que o Lula vetou nessa lei, mas é uma coisa positiva. Podia ser muito pior. O Lula podia ter vetado como queriam os esquerdistas do mundo, né? Isso aqui é bom para a gente por dois aspectos. Primeiro, porque deixa mais claro que o Lula não tem nada de ambientalista mesmo, eu sempre falei para vocês, nunca teve nada de ambientalista o Lula. Essa fachada dele de verde, de ser a favor do ambientalismo, é só fachada mesmo, ele não está nem aí para nada. E isso é positivo para a gente, porque tira um pouco dessa mistificação da imagem do Lula que tem em alguns lugares por aí. E a outra coisa é porque é bom para o Brasil no final das contas, então não tem problema não. Parabéns ao Lula por ter sancionado essa lei aí. Excelente a lei. Os vetos vão ser derrubados pelo Congresso, não vai ter problema nenhum.